Fala pessoal, esse é mais um episódio do Startse Tech e hoje a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre o comparativo entre ChatGPT e Google Bard, né? Nos últimos dias o Google lançou o Bard, que é o seu, na teoria, concorrente ou a sua resposta ao ChatGPT, e a gente conseguiu um acesso super exclusivo aqui para conseguir fazer um teste, mas antes disso deixa eu apresentar aqui o Marcelo de Castro da Eureka, que está sempre aqui comigo. Fala Marcelo, tudo bem? E aí pessoal, e tivemos acesso exclusivo ao Bard. Startse Tech. Então a gente conseguiu esse acesso super exclusivo para fazer esse teste. A gente já vem falando e testando bastante do ChatGPT. E aí, Marcelo, você que brincou um pouquinho com o Bard, o que você sentiu? Qual foi a sua percepção usando ele? Então, a primeira coisa que você tem quando você acessa o Bard é que tem aquele look and feel de ChatGPT, né? Coloca seu prompt aqui, você conversa, ele tem uma continuidade da conversa, conforme você vai alimentando ele com prompts, ele vai conversando com você. A experiência, bom, falando da experiência, né? Ele é rápido, ele é bem rápido, não tive problemas pra usar ele, né? Ele tem uma resposta rápida, ele pensa, mas assim, ele é diferente, né? Por exemplo, o ChatGPT, quando ele escreve pra você, ele escreve palavra a palavra. Você vê ele literalmente escrevendo, né? O Bard, ele funciona assim, você coloca um prompt, ele para. Aí ele roda uma animação de um pequeno GIF ali no canto do prompt, né? Aí ele, quando a mensagem aparece, ela aparece de uma vez só. Então, é parecido, mas o Google colocou algumas coisas diferentes ali na interação com você, o usuário. Aí a gente vai entrar naqueles pontos, né? O quanto ele parece com o ChatGPT. Agora acho que a gente pode destrinchar como que ele funciona, né? Por que ele por mais que ele trabalhe como uma IA, eu não gosto do termo chatbot, porque eu acho que assim, né, comparado ao que são os chatbots que a gente conhece que te atende no site da empresa de telefonia tua, ou qualquer lugar, é quase um demérito falar que um ChatGPT ou o Bard são um chatbot, né? Acho que a IA generativa tá mais... É o melhor termo, né? Tá bem mais adequado. Vamos só, então, acho que do ponto de vista de interface, interação é muito semelhante. Bem se a gente parecido. for olhar... Bem prático de usar, viu, gente? Assim, bem simples de usar. Boa. Bom, então, do ponto de vista de interface, é mais ou menos a mesma coisa. E aí, só um aviso aqui, né? O Bard ele ainda não está disponível para todo mundo. Eles estão fazendo uma liberação, acho que por países. Então, deve levar aí algumas semanas até eles, de fato, liberarem tudo. E ele não fala em língua portuguesa. Esse é um problema sério dele, assim. E ele peguei até bugs, né? Porque quando você checa o Bard, ele está disponível nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha e mais, eu acho que uns 4 países. Aí eu perguntei para ele quais línguas ele fala. Aí ele disse, eu falo inglês, espanhol, não sei o que, e português. Eu falei, vamos trocar para a língua portuguesa? Ele me respondeu, não, eu não falo português. Aí eu fiz uma outra pergunta em língua portuguesa para ele. Ele não responde. Ele não interage com você em português igual o ChatGPT. Então essa é uma diferença importante, né? Acho que uma das grandes vantagens do ChatGPT, ou parte do sucesso dele, foi essa interação em diversos idiomas, né? Não sim. Só no inglês. Porque aquela coisa, gente, a beleza é o que eu sempre falo, eu falo várias vezes isso aqui no podcast, que pra mim é a beleza da tecnologia, né? Ela tem que ser transparente, né? Você não tem que marretar pra ter resultado, você só tem que usar. E quando é acessível, desde o CTO da empresa até a dona Cotinha, que ela chega e pergunta pra ele como que ela faz pra fazer a receita dela de Maria Mole dar certo, ela vai perguntar do mesmo jeito. E ela vai perguntar, mas ela não tem que entrar um negócio super complexo. Acabou, tá resolvido. É isso, funcionou. E o ChatGPT, tem gente que fala, mas ele é prolixo. Cara, ele responde em português correto. Ele não erra praticamente quase nada, né? E ele torna o uso muito democrático. Qualquer um usa ele. Até se você escrever errado em português, ele responde pra você certo. Sim. Bom, então acho que a primeira diferença é essa questão dele não se adequar bem ou não falar não o fala, idioma não português, adianta. né? Bom, então de interface ele é igual, de idiomas o Bard tá perdendo, porque o ChatGPT já fala português, já teve as aulinhas ali de português, mas acho que vale agora a gente abrir um pouco o capô para entender as diferenças de como esses dois modelos, como essas duas inteligências artificiais foram treinadas e para que elas servem, né? Eu acho que uma das principais diferenças é o seguinte, o ChatGPT ou o GPT-3, que é o modelo que está por trás do ChatGPT, ele foi treinado para fazer a geração de textos, independente do que seja, né? Então, ele não foi
extensamente treinado para gerar conversas que sejam parecidas com o humano. Ele foi treinado com um monte de coisa, com um monte de texto, para gerar outros textos. E aí, por essa quantidade enorme de dados, ele consegue replicar conversas entre seres humanos, né? Ou conversas que pessoas teriam e escreveram sobre isso. Já o Bard é baseado no modelo Lambda do Google, que também usa uma tecnologia muito parecida com a da OpenAI, mas ele já foi treinado especificamente para conversas, para imitar uma conversa humana. Então ele já tem esse viés de ter uma conversa. Acho que esse é um dos grandes diferenciais do modelo de treinamento, né? Inclusive o Lambda, o Gustavo me corrige que se eu estou errado, foi aquela IA que teve um engenheiro do Google que falou que tinha consciência, né? Foi essa mesmo. Vou dizer que eu testei umas 2, 3 vezes e perguntar, você é consciente? Ele não caiu na brincadeira, ou ele não caiu na pilha, ou ele, né, ou já estavam esperando por isso. Mas assim, curioso, né? O Gustavo deu a diferença dos dois modelos. Qual foi a minha experiência com o Bard? Eu uso muito o ChatGPT durante o meu dia, assim, bastante. Ele é basicamente quase um funcionário, ele é quase um assistente meu na Eureka, assim, a gente trabalha com ele, né, quase como se fosse uma pessoa. Conversar com o ChatGPT, pra você que já teve a interação, cara, tem horas que você quase esquece que você tá falando com uma IA. Se ele tivesse integrado no seu Teams ou no Slack ou qualquer outra plataforma com uma foto de alguém, eu acho que dava quase pra esquecer que ele é uma IA. O Bard eu não consegui fazer isso, por mais que ele tenha esse treinamento específico pra conversar, é curioso. O ChatGPT ele soa mais humano que o Bard. O Bard ele te dá umas respostas muito assim, você pergunta, você sabe que oração? Ele sei. É interessante, né? Entendeu, porque o Bard na teoria foi treinado pra imitar uma conversa mais natural de seres humanos, né? Um exemplo, eu mandei, isso era quase meia-noite do dia da liberação do Bart, eu mandei pro Gustavo, assim, eu mandando no WhatsApp dele, ele deve estar acordado. Ele falei, cara, tô conseguindo usar o Bard, mas olha aqui a conversa, olha que estranho isso daqui. Primeiro papo que eu tive com ele foi assim, uma das coisas que o ChatGPT te assusta é quando ele quer você precisa gerar código. Você precisa fazer qualquer coisa de código. Você chega pra ele e fala assim, eu preciso fazer uma certa função. Se você não falar pra ele provavelmente vai escolher algum tipo de linguagem de programação e vai te dizer, olha, isso daqui pode ser resolvido desta forma. Ou se você falar pra ele e falar, nossa, cara, eu preciso muito de ajuda em Java pra fazer alguma coisa, ele vai te escrever código em Java, ele vai te explicar e ele te explica o que você está vendo que ele gerou pra você. Né? Primeira conversa que eu tive com o Bard, eu cheguei, Bard, eu quero escrever uma API, né, em Python, como eu faço isso? Ele, desculpe, uma das minhas funcionalidades não é responder código-fonte, nem trabalhar com desenvolvimento. Deu, tá bom, ok. Conversei com ele de novo, e depois fiz mais uma pergunta. Eu falei, mas como que eu faria uma aplicação, uma API simples, né, uma API simples na linguagem tal? Ele, está aqui o código. Então, ele tem falhas no entendimento e como ele te responde. Outra coisa, quem já teve papos não tão relacionados ao trabalho com o ChatGPT, se você quiser criar uma história com ele, eu quero criar uma história interativa com ele. Você dá um, né, Gustavo? Você joga ali um tema. Você joga um tema e ele desenvolve. Você começa a desenvolver, aí você vai dando inputs, ele vai mudando. Cara, você consegue ficar horas ali batendo papo com ele, criando o tema. Aí eu fiz até uma brincadeira, né? Eu falei pra ele assim, uma coisa é do negócio de personificar, né? O ChatGPT tem um negócio sensacional, que até falavam, não funciona em língua portuguesa, e funciona assim. Você fala pra ele, olha, imite a estilo de escrita de um autor famoso e crie um texto original baseado nisso. Ele faz, né? Aí eu perguntei pra ele, por exemplo, gere personifique o Tolkien, né, o do Senhor dos Anéis, pra quem não conhece, e escreva um texto original. Ele escreveu tudo, assim, não foi ruim, mas simples, né? Foi uma coisa simples, ele escreveu 3 parágrafos. Depois eu quis desenvolver mais essa história com ele. Falei, agora imagine que o personagem lá do Senhor dos Anéis, pra quem conhece, o Frodo, agora ele está no universo do Blade Runner, que é um filme pra quem não conhece também, é um filme que se passa no futuro da humanidade, que é uma distopia cyberpunk, né? Carros que voam, androides e coisas assim. Ele até conseguiu, mas você percebe que ele juntou pedaços de texto e tentou cruzar as referências, mas você não viu uma originalidade na forma que ele não vai falar com você que nem seus amigos inventavam de, vamos inventar uma história sobre alguma coisa, ou quando você escrevia uma redação, que é como um texto sai mais natural. Ele parecia assim, eu devo colocar componentes dessas 2 obras. Em algum momento no parágrafo ele linkou as 2 obras, mas assim, sem, como é que eu vou dizer assim, por exemplo, ele falou uma hora
assim que o por exemplo, eu falei, imagine o Frodo no universo de Blade Runner 2049. Aí ele falou, o Frodo olha o amanhecer do topo da torre da Tyrell, que é a empresa que é famosa lá no filme. O resto do texto não tinha nada a ver com isso. Eu fiz a mesma coisa com o ChatGPT. E o texto, ele inventa muito mais, ele vai muito mais longe na criatividade, né? Então... Isso é um ponto importante, né? Eu acho que a grande diferença entre o ChatGPT e o Bard é que o Bard, ele parece que ele tá muito limitado, ele tá muito amarrado a essa parte mais criativa do que o ChatGPT, que tá muito mais aberto. E eu acho que aí tem um ponto importante sobre o viés de quem tá construindo, né? Que de um lado o OpenAI e do outro lado o Google. O Google tem demorado muito para lançar esses produtos de IA porque eles têm um medo gigantesco disso sair do controle ou deles perderem reputação. Tem um medo e uma preocupação com esse lançamento. Já a OpenAI, ela tem também essa preocupação com uma inteligência artificial responsável, que não gere fake news ou que tem alguns limitadores, mas ela está muito mais aberta à experimentação e a testar e aprender com os próprios erros. Então, se a gente for fazer uma análise do porquê que isso é diferente do ponto de vista de negócio, eu acho que tem uma impressão cultural ali da forma como o Google tem pensado e tem construído as suas soluções nos últimos anos versus a OpenAI. O Google, ele virou uma grande enterprise. Ele já não é mais a startup que sempre foi. Ele perdeu. A alma startup dele morreu há muitos anos atrás. Eu conheço gente que trabalha no Google que diz assim, cara, ele é uma grande empresa, como qualquer outra. E a gente vê isso na entrega do produto. Acho que esse é um sinal importante, né? Tá impresso na entrega do produto do Bard que eles estão com muito medo de errar. Diferente da OpenAI, que tá com esse espírito mais de startup, que errar faz parte do processo e eles vão aprender. Então, assim, tiveram vários problemas com o ChatGPT e ainda tem problemas de resposta, mas eles estão, cada 15 dias, lançando uma atualização. Né? Exato. Só pra vocês terem mais uma ideia, e só continuar nesse exemplo que eu tava dando. Por exemplo, nessa coisa que eu tava trabalhando ali do senhor brincando de juntar dois mundos que não tem nada a ver com nada, dois mundos ficcionais totalmente absurdamente opostos. E essa foi a ideia. Por quê? Eu quero testar o quanto que a IA consegue criar a partir daquilo que eu tô dando pra ela. Então, eu vou pegar um mundo totalmente baseado em fantasia, né? Dois, né? Na verdade, são dois. E um que, assim, não é que é 100% fantasia, ele tem até uma ancoragem na realidade, que, por exemplo, ele é baseado no que seria o desenvolvimento da raça humana futuro, e um outro que é 100% fantasioso. Então, eu tentei juntar isso porque eu quero ver como que a AI, né, como é que ela se sai. Por exemplo, no caso do eu falei assim, agora imagina, por exemplo, que o anel lá, o famoso anel que precisa ser destruído, imagina agora que o Frodo transformou ele num implante. Aí eu virei e fiz o seguinte, no ChatGPT eu falei, imagine agora que o anel, na verdade, é um implante cibernético e o Frodo vai usar ele pra tentar fazer. E o ChatGPT, ele desenvolveu. Ele criou um problema disso ter acontecido, que ele fala... Quando eu falava isso pro Bard, ele dizia o seguinte, eu falava, imagine que agora ele... eu imaginei, realmente vai ser algo muito ruim. E parou aí. Então... E eu acho que isso tem muito a ver com a forma como ele foi treinado, como é que os modelos foram treinados, né? As fontes de dados que eles foram treinados. E acho que isso é outra diferença importante, assim. O GPT, né, o ChatGPT, o GPT-3, ele foi treinado com um conjunto de dados de texto gigantesco que incluía Wikipedia, livros, artigos, documento, conteúdo que foi capturado pela internet e tal. E o Bard, ele foi treinado também com Wikipedia, documentos e tudo mais, mas ele não teve essa base tão grande quanto a do ChatGPT. Então, ele acaba ficando um pouco mais limitado. Então, ele não foi treinado com essa base tão maior, porque o objetivo dele era ser um modelo de conversacional. Então, eles treinaram com um número menor. Consequentemente, a inteligência dele é mais limitada, porque ele conhece menos coisa. Nitidamente, ele não desenvolve. Quando você tenta conversar com ele, ele é muito limitado. E assim, gente, diferente do ChatGPT, que o negócio em questão de dias apareceu nos canais mais improváveis do YouTube ou perfis do Twitter, tipo o cara que tinha um canal que falava sobre sobrevivência no mato, ele tava batendo um papo com o ChatGPT. Cara, você tem noção de quanto improvável são essas duas coisas de se encontrarem? O cara que fala de como constrói cabana com um pedaço de madeira e galho, batendo um papo com a inteligência artificial, O Bard, ele tá disponível desde a semana passada. Eu basicamente não vi
nada a respeito dele. A única coisa que eu vi a respeito dele foi a Microsoft brincando, perguntando qual era o melhor browser. A única brincadeira que eu vi, assim. E outra. E o ChatGPT continuamente. E ele gera polêmica. A gente fazendo pergunta de política com ele. Gente, por exemplo, que o cara precisa escrever alguma coisa pra escola. Então você vê que a amplitude que o ChatGPT teve, eu não sei se ele eclipsou o Bard de uma forma que o Bard veio, eu não sei, Gustavo, você me diz assim, parece, me dá a impressão que assim, quando veio o Bard, todo mundo, tá, mas deixa eu continuar aqui com... Eu acho que tem uma questão de timing, cara. Acho que tem 2 fatores aí. Tem uma questão de timing. O ChatGPT foi lançado dia 30 de novembro. A gente brinca que faz pouco tempo, mas pro mundo da tecnologia e pro que a gente tá vivendo hoje já faz muito tempo. Já. Quem aqui lembrar o que tava fazendo em novembro do ano passado, já vai fazer tempo. Parece que foi outro ano. Foi 12 meses que a gente não fala sobre esse assunto. Então teve uma questão de timing. E eu acho que tem uma outra questão que é o seguinte. Quando você já não tem mais o fator surpresa, porque o ChatGPT gerou um fator uau do tipo... foi. Cara, que legal, olha onde a gente chegou, olha o que a gente tem. O Bard já veio assim, cara, pra ele ter um fator uau, ele tem que ser muito melhor do que o ChatGPT. E a gente viu que ele não é. Ele é até um pouco pior na maioria das tarefas que o ChatGPT é bem razoável. Então acho que isso gerou esse descasamento até do interesse. Cara, e uma coisa que eu falei, eu acho que no nosso... Teve um programa recente nosso, não sei se foi há 2 programas atrás que eu falei, né? Sobre o problema que o produto que vira estigma é a Xerox, é a Gillette. O primeiro artigo que eu li sobre o Bard na internet falava o quê? Era o ChatGPT do Google. Cara, eu acho que assim, qualquer coisa que vier depois tá fadada a ser a cópia. Não tem jeito. Quer ver um outro exemplo de tanto que o Google se perdeu um pouco nessa história dos lançamentos? No dia que a Microsoft fez o anúncio do Copilot, que é o ChatGPT integrado nas ferramentas de produtividade do Office, o Google fez o mesmo lançamento falando que tinha a mesma coisa dentro da suíte do Workspaces, que é a suíte Office do Google. Ninguém falou do assunto. Ninguém. Tipo... E o da Microsoft gerou um barulho gigantesco, onde todo mundo por uma semana só falava disso. Não, essa história do Copilot, cara, eu abri o Twitter, as pessoas estavam assim em êxtase, completo e total, tipo, olha isso, ele está gerando a ata da reunião, ele juntou notas da reunião com mais outra informação e ele criou, tipo, a ata da reunião que tinha quem disse o quê, quais próximos passos, onde a gente trabalha, ele pega o assunto que você tá trabalhando e junta os documentos, assim, e você falou, cara, é tudo que todo mundo sempre, quem já tem que trabalhar no escritório fala, cara, é o que eu queria, aí o Google chega e fala, olha, eu tenho o meu... Tá bom, legal, bacana. Deixa eu continuar vendo aqui. Olha, é o ChatGPT aqui, ó. Cara, então, assim, o Google perdeu um pouco esse timing desses lançamentos e ele virou uma grande corporação. Acho que essa é a avaliação que eu consigo fazer olhando um pouco de fora. E assim, o outro fator que eu acho que tirou um pouco desse brilho do lançamento do Bard é que ele foi lançado num beta super privado, que ninguém tem acesso. Foi péssimo. É difícil, é muito difícil você ter acesso. A OpenAI não, ela já lançou meio que tinha uma waitlist, mas era... É uma waitlist que é aquelas que não valem nada. Tipo, tem uma waitlist e no dia seguinte, todo mundo tá liberado, tá? Então assim, eles deram acesso a muito mais gente, que eu acho que é um pouco desse espírito mais empreendedor, esse espírito mais de startup, de testar, de aprender, de fazer de novo e tal. Tanto que o Bard tá aberto. Tá ali pra você usar tudo, não sei o quê, mas ele é tão restrito pra você conseguir que é só de um país tal, só da seguinte situação, que mesmo da galera onde o Bard tá liberado, não ficou ali. Ficou pelo caminho, legal, bacana. O ChatGPT do Google, que legal. Nossa, meu Deus, tem uma interface, usa Material Design na interface. Nossa, parece muito com o Google. É isso. E eu acho que também essa questão de ter tido esses lançamentos tardios derrubou a credibilidade, né? Eu tenho vídeos... Tem canais que eu assino no YouTube, nossa, eu assino um monte, né? Muitos deles falam sobre negócio. Vários eu já abri, que eu abro o canal, eu vejo o logo do Google derretendo e os caras falando assim, é o fim do Google? Onde o Google errou? Assim, vamos lá, gente, o Google não vai quebrar, né? Vamos parar com isso, assim, né? O Google tem os seus méritos, ninguém tira deles, os caras ajudaram a revolucionar a internet. É uma empresa gigante, se ele quiser botar recurso pra reverter isso, ele põe. Assim, não é tão... Vamos cuidado com os extremismos e alarmismos, não é pra esse
si. Mas o que você tira de lição, se você destilar um pouco desses... Não chega a ser clickbait, né? Mas a galera fala que é os flaming, né? Que é um negócio que é só pra botar fogo na coisa. O que você tira disso, se você destilar ali e ver as entrelinhas, é isso. O Google parece que ele tá correndo... Parece não, né? Ele está correndo atrás da concorrência. A Microsoft botou ele pra correr atrás do tipo, ó, eu virei referência, corre atrás de mim. Sem dúvida. E ele tá com um receio de fazer, porque ele já mostrou... Agora eu nem lembro, Gustavo, aquele erro que eles perderam uma grana de valor de mercado, foi, não lembro se era o próprio Bard. Foi do Bard, foi da carta que o CEO do Google, o Sundar, publicou. E esse acho que foi outro ponto estratégico, né? Quando o ChatGPT começou a ganhar essa notoriedade ali no começo do ano e todo mundo só falava disso e a Microsoft entrou com o Bing, com o chat do Bing, que era a integração também com o ChatGPT, o CEO do Google escreveu uma carta fazendo o lançamento que pareceu apressado do Bard. E só tinha print, não tinha o lançamento do produto em si. E aí o print tinha um erro. O print tinha um erro factual. Falando do telescópio espacial James Webb lá, que ele tinha um erro, né? Não tinha nada a ver o que estava escrito ali, né? Ele tinha um erro factual que muito provavelmente o ChatGPT também teria, porque a natureza do produto é de gerar textos de forma alucinada, vamos dizer assim, porque é um cálculo de probabilidade. Sim. Mas como o Google já estava no corner ali apanhando dessa história, qualquer errinho era margem para todo mundo falar, tá vendo? O Google não sabe, ele tá perdido. É porque você ganhou a comparação, né? Agora você tem alguém que se compara a você, porque antigamente era só o Google botando todo mundo para correr atrás dele, né? Eles lançaram o Android, Google peita o iPhone, porque, Alice, eu posso até estar errado na timeline, mas assim, eu lembro que tinha os smartphones, a gente tá começando iPhone. Nossa, mas assim... Pegou o mundo de... Né, por mais que a galera especializada já tava imaginando que vinha, a hora que veio foi avassalador. Mas aí vem o Google com o Android, aí, nossa, o mercado do Google, olha, agora o Google é imparável, tomou o mercado da Apple e ninguém bate o Google em pesquisa e lançou o Google Docs, que era a primeira versão funcional que você tinha de conseguir editar seus documentos na internet, é de graça, o Gmail é sensacional. Cara, a Microsoft por anos, a gente já falou disso aqui em um episódio, por anos a Microsoft você só lembrava dela porque se você usava o Windows. E se duvidar, muita gente nem sabia quem era. Abriu o Windows, o negócio da janelinha lá, o Windows, né? Quem faz? Não sei, a Apple? É o Google? Cara, do nada eles fizeram assim, teve a mudança toda de estratégia do Satya Nadella, ele fez lá, ele mudou o foco da empresa, ele trouxe a Azure, ele começou a integrar o Windows com o Linux. Pra quem não conhece, o código é um sistema operacional de código aberto, que é muito popular entre a galera mais técnica. Tem versões pra você usar em casa, claro, né? Mas ele mudou. E eles investiram grana, né? Você tá vendo que assim, os investimentos que eles fizeram tá começando a pagar agora. Sim, são investimentos de mais de 10 anos. É aquela coisa, né? Muita gente diz que o problema do brasileiro é que o brasileiro vê muito a curto prazo, né? Se você quer ver um bom exemplo do que é investir no futuro, olha, se você veja a linha de presidentes da... Você tem o Gates, você teve o Ballmer e agora você tem o Nadella. Olha a Microsoft pega esses três caras e vê como é que foi com cada um deles. Eu não sei, teve época que teve gente que quase que falou que com o Steve Ballmer quase quebrou a Microsoft, né? A era Steve Ballmer foi a era mais complexa da Microsoft. Foi a época do Windows Phone, né? Difícil. Windows Phone, Windows... Vista, né? Vista. Tiveram, assim... Foi meio caótico, assim. E o Satya veio pra recuperar. Não, e ele mudou, tem se mostrado. Pra nós que trabalhamos com tecnologia há muito tempo, olhar a Microsoft hoje é curioso. Porque parece que a Microsoft tá empurrando o Google pra ser pra ocupar o lugar dela, né? Não é que vai ter um vácuo, ninguém vai existir ali. Mas parece que ela chegou e falou assim, Google, vamos dar uma trocada aqui? Eu sou a startup e você é a grande empresa. A enterprise. Então deixa a IA. Não que, de novo, não que o Google não tenha... Gente, pelo amor de Deus, é o Google, olha o tamanho da empresa. Mas eles estão... uma vez eu ouvi numa conversa com um executivo numa empresa que eu trabalhei, ele falou o seguinte, uma das piores coisas que tem é você ter que correr atrás do teu concorrente, né? É sempre muito difícil você toma as piores decisões nesses momentos. Você toma a decisão apressado, você vai sempre ser comparado com ele, qualquer erro seu vai falar, então, mas olha, o dele não faz, ó. Mas o seu faz. Se você fosse o primeiro, você tem o benefício do eu fui primeiro, né? Todo mundo, não. Experimentando. Tudo bem, é experimentação. Qual o problema do ChatGPT errar? Coitado do ChatGPT, pô, ele é tão legal. Agora vem o Bard, ele errou, fala, ridículo. Intolerável. Como é que pode? Essa é a beleza de você ser o primeiro e colocar a prerrogativa de poder testar, né? Exato. Mas eu acho que, fora tudo isso, né, tem uma coisa que
que o Bard é melhor do que o ChatGPT, que ele busca dados da internet. Então ele sabe o que está acontecendo hoje. Fato, a indexação do Google... É que assim, o ChatGPT ele parece um prompt do Google... Não, vou reformular. Ele parece a pesquisa do Google com esteroide. Até o look and feel dele parece que assim, nossa, é o Google++, ou o Google linha. Por quê? Coisas que ele traz pra você quando você não pede um conteúdo 100% original ou imaginativo ou pura criatividade ou copyright, alguma coisa, quando você procura algo sobre algum assunto que é atual ou real ou factual, ele vai te indexar o Google. Então ele te traz um resumo do que é aquilo que você quer e embaixo tem os links. Você tem uma cadeia de links que você pode seguir em relação a isso. E isso é sensacional, porque assim, cara, se você precisa... Não é a falha do ChatGPT. Como ele tem indexação até 2021, tem pontos, por exemplo, eu já tive problema com eles que ele vai até um certo ponto e você vê que ele não desenvolve. Né? Não adianta. Teve um ponto mesmo que ele falou pra mim, olha, a minha informação é até esse ponto. Eu acredito que você já está lidando com uma coisa diferente. Aí não teve jeito, gente. Abriu o Google, eu tive que me virar, como a gente faz até hoje. O Bard tem essa vantagem. No mínimo, ele vai te trazer algum site que é referente ao assunto. E é qualidade Google de pesquisa. Né? Eu acho que aí entra a possibilidade do Google brigar de forma mais consistente, porque ele já tem a base dessa indexação. A OpenAI não tem. Então, se eles conseguirem achar uma forma de melhorar o algoritmo para ficar algo mais parecido com uma interação que é a que a gente tem com o ChatGPT e combinar isso com o poder que eles têm de indexação e de achar o conteúdo certo para te entregar o que você precisa, eu acho que aí é a grande sacada que eles vão ter, e aí é onde eles conseguem brigar e ter uma vantagem competitiva gigante. Outro ponto negativo que eu tenho visto do Google, muita gente falando isso, é que o Google parou no tempo no modelo de busca dele também. Porque ele indexa a internet de superfície, que é aqueles são sites, né? E os caras falaram, a internet é social. Então, por exemplo, muito dificilmente você vai conseguir pegar algo que, por exemplo, tá dentro do Reddit. E o Reddit é uma base de dados de conhecimento humano, para quem não conhece, ele é uma espécie de rede social misturada com os antigos fóruns. Ele seria o que resultou e mesmo as mídias sociais, o Google não indexa isso. Então, eu espero que com o Bard agora eles deem uma mudada também na forma como o próprio Google trabalha para ele se tornar mais relevante, não só com os sites, mas também com a produção desses locais onde ele não indexa. Porque o site sempre vai continuar sendo importante. Ele é a sua visão, ele é como você se mostra na internet e para outros projetos, mas também o Google precisa começar a abrir um pouco mais isso para ter uma vantagem ali com o Bard, né? Eu acho que ele tem a ganhar com isso, né? Sem dúvida. Eu acho que eles têm ainda uma vantagem competitiva muito grande, que é essa base gigante, essa forma como eles entregam e organizam a informação da internet, mas eles têm um desafio de reputação, eu acho que é importante de recuperar essa reputação, não de uma empresa sólida, porque isso eles ainda têm, mas de uma empresa inovadora e veloz em conseguir dar a resposta. Isso eles perderam. E, do ponto de vista tecnológico, uma melhoria no modelo do Bard, no modelo de conversa. Eu acredito até o lançamento para o público amplo vai mudar bastante. Esperamos que sim, que aí eles recuperam a credibilidade de velocidade, né? Eu acredito que eles vão fazer, porque quem tá usando o Bard é muito notável, assim, gente, porque agora a gente tem, se o Bard tivesse sido o primeiro, talvez o ChatGPT não tivesse sido o que ele é, mas assim, como ele tá sendo o segundo e eu tenho como comparar, aí realmente é difícil. Sem dúvida, e eu acho que aí que nasce a beleza aí onde o Google tem que conseguir se transformar e se reinventar e voltar a ser a startup que sempre foi. Por isso que os fundadores voltaram para o dia a dia da empresa. Não sei se todo mundo viu essa notícia, mas os dois fundadores, o Sergey Brin e o Larry Page, voltaram a tocar o dia a dia da empresa, não como CEO e não como executivos, mas ali direcionando e trazendo um pouco dessa cultura da startup que nasceu lá, enfim, no começo com os dois caras na garagem. Então acho que o Google tem um desafio grande, mas eles ainda são uma potência, eles ainda têm um poder de negócio e uma vantagem competitiva que, se muito bem utilizada, eles conseguem voltar para a briga. Né? Eles são o Google, não vai deixar de ser. E eles têm o dado, né? Então eles controlam a ponta, que é o dispositivo, assim como a Apple. Então metade dos devices do mundo estão com a Apple, outra metade tá com Android. Tá com Android. Nossa, uau, assim, não tem o que falar.
Então, acho que esse é um ponto importante também. Então, para a gente resumir esse bate-papo aqui como um todo, do ponto de vista de interface, Google e ChatGPT, Bard e ChatGPT são muito semelhantes. Do ponto de vista de conversa, ChatGPT tá ganhando, o Bard ainda é meio limitado, certo? Leva fácil essa. Do ponto de vista de modelo de treinamento, o ChatGPT foi treinado para gerar texto. Bard foi treinado para gerar conversas. Parece uma diferença pequena, mas no uso a gente percebe que... É brutal, assim, a capacidade da IA dá diferença. Então acho que tem modelos diferentes de treinamento. Ele parece um cara sem conteúdo, sabe? Todo mundo já encontrou na vida, né? Fala muito, mas não diz nada. Então, o Bard é quase isso, assim, a sensação que você tem é essa. E do ponto de vista de negócio, o Google está apanhando um pouco por essas mudanças, mas ele tem ainda vantagens competitivas que, se muito bem usadas, ele consegue, de fato, reverter a situação sem grandes problemas. Então, acho que vale a gente ficar de olho como é que vai ser o lançamento oficial do Bard, quando é que eles vão disponibilizar isso para outras regiões. Talvez essa disponibilização de outras regiões venha com outros idiomas. E eu espero até uma coisa mais criativa. Gente, por que eles não jogam isso dentro do Gmail ou faz alguma coisa diferente? Aproveita, tá? Meu, é a hora de você pôr um pouco a cara pra, né? Eu, se eu fosse eles, eu liberava com todas as regiões, pra todas as outras línguas, e mais colocava alguma coisa que ninguém tá esperando. Tenta. O máximo que pode dar é que ninguém usa, né? Mas tenta. Tá tudo bem. E faz parte do processo. Faz parte do processo. Eu acho que isso mostra também a reestruturação ali no modelo de gestão e voltar um pouco essa cultura da startup e da experimentação. Então, acho que a nossa dica é: fiquem de olho, porque deve vir coisa boa. O Google é muito grande, ele tem muita gente inteligente trabalhando para fazer esse negócio funcionar. Apanharam, tomaram uma pancada que não souberam nem de onde veio e agora estão tentando se recuperar, mas deve vir coisa boa. Esperamos que tenha sido uma lição, né? Sem dúvida. Né? Além de tudo que aconteceu, tenha servido como uma lição. E aquela coisa, virar, eles viram. E, gente, sinceramente, sabe qual é o melhor de tudo isso? Enquanto eles estão lá fazendo isso, todos nós estamos ganhando. Sem dúvida. Nossa, mas assim, de uma forma inacreditável. Pra nós é sensacional. Assim, sabe que aquela galera brinca, eu torço pela briga? Nesse caso, sensacional. Continuem, porque pra nós brota só cada vez coisa melhor. Os produtos só melhoram e a gente... Melhora preço, melhora disponibilidade, melhora a qualidade. Pô, sensacional. Continuem, gente. Está ótimo. É isso aí. Então, para resumir esse papo, acho que vale ficar de olho no Bard, vale continuar testando, a gente ainda vai aprender muito sobre essas tecnologias. O fato é, não dá para viver mais sem ter o estagiário inteligência artificial, que é o que se tornou o ChatGPT. Então, quem ainda não experimentou, experimenta, porque tem muita coisa que dá para resolver, ou que ele pode te ajudar a acelerar no teu dia a dia, tanto profissional quanto pessoal. E ficamos por aqui, esperamos vocês numa próxima. Não esquece de salvar no agregador que você está ouvindo para receber a notificação dos próximos episódios. E até mais. Um abraço.